ti, Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
a grande Babilônia jamais se levantará. Sua marca receberá um povo escolhido. Ergue sua voz, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração pra restaurar a adoração ao único Deus e Senhor. Uma geração, uma geração. Os mandamentos que tem a festa. Uma geração. Restaurar a adoração ao único Deus e Senhor. Uma geração, uma geração. Glória a Deus. Este momento de dedicação de vidas e bens, temos aqui pela primeira vez na casa do Senhor o Heitor, já um embaixador do rei, já com bandeira. Eu achei que vinha bandeira do Flamengo e vinha tudo, só faltou isso, né? Então vamos consagrar ao Senhor a vida do Heitor, louvar o Senhor pela sua vida, irmão Hermes, sua irmã Valéria, a Isadora, essa família que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem agraciado. Vamos então orar, consagrando tudo ao Senhor nessa noite. Convidar os irmãos a colocarem em pé, por gentileza, os que quiserem, puderem. E nós vamos fazer esse momento de consagração, esse momento de entrega. Senhor amado, Deus querido, Deus bendito, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu és Deus grande, Rei grande, e a sua grandeza, meu Deus, é insondável, e a sua grandeza está sempre diante de nós, principalmente, ó Deus, através da vida humana, criada e sustentada pelo Senhor. Não há outro como o Senhor que possa criar, que possa sustentar. Nós reconhecemos, ó Deus, na vida do Heitor, o seu poder de criar e de sustentar. Te exaltamos por isso, Pai, porque foi o Senhor quem o fez. E reconhecendo isso, o irmão Hermes, a irmã Valéria e a Isadora estão trazendo à casa do Senhor o Heitor,
para consagrar ao Senhor, sabendo que o Senhor fez e, portanto, ele pertence ao Senhor. O Senhor tem direito sobre a sua vida. Eles ficam como pessoas responsáveis para cuidar, ficam como mordomos sobre a vida do Heitor, com a consciência que estarão criando um filho para o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los nessa tarefa, que eles possam cumpri-la bem, Senhor, para que o Heitor cresça na presença do Senhor e viva, Deus, durante toda a sua vida na sua presença. Que desde agora e quando ele for um homem, que nunca venha se apartar dos seus caminhos, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, que o Senhor possa desde já estar enchendo o seu coração com a sua palavra, aqui na sua casa, na casa de sua família. Ó Deus, que o seu coração seja cheio da sua palavra, que a sua mente, meu Deus, seja impregnada pelos santos conselhos da sua palavra, porque certamente, ó Deus, isso vai nortear a sua vida, isso vai ser muito importante durante toda a sua vida, Pai. Toma em tuas mãos este menino, ele é teu, Senhor, nós o consagramos a ti agora, nós o devolvemos a ti, Senhor, porque o Senhor o criou para ti mesmo. Toma, pois, Senhor, em tuas mãos, toma também os dízimos e as ofertas, Senhor, e abençoa tudo. Ó Deus, santifica tudo, a vida de cada um de nós também, Senhor. Oramos, ó Deus, consagrando a ti nessa hora, entregando ao Senhor, e o fazemos em o nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bem-vindo mais uma ovelhinha, né, para a honra e glória do Senhor. Maurício. Uma vez, embaixador! Assustar o menino, esse grito. Boa noite, igreja. Irmãos, é motivo de muita alegria depois de muita tristeza que eu tive há uns 20 dias atrás. Quase toda a igreja viu o meu semblante da minha família, né, padecendo, mas sempre crendo no poder de Deus, no poder das orações da igreja, no poder da oração do nosso pastor, que junto comigo estava caminhando, junto conosco, né? Junto com a minha família, a todos os momentos, ele compartilhou junto. Isso foi o poder de Deus que fez um milagre na minha esposa, irmãos. Para quem não viu, não pode nem pensar o que aconteceu. Mas eu, como esposo dela, meus filhos, minhas filhas, né, parente, o pastor, nós ponhava o nosso joelho no chão, clamando a Deus, porque a tristeza permanecia muito grande no nosso semblante. Mas nós temos um Deus poderoso, um Deus que faz o impossível para nós, para todos aqueles que nele crê, para todos aqueles que nele crê. Como diz a palavra de Deus, agindo Deus, quem impedirá? E ali eu vi a mão de Deus operando na minha esposa, irmãos. E continua operando ainda, porque ela ainda está em tratamento. Assim como também nós vimos, né, o poder de Deus na vida de outros irmãos também, né? Como hoje nós visitamos também o irmão Salvador Silva, nós vimos que Deus também estava ali com a mão poderosa naquele servo do Senhor. É por isso, irmãos, que eu vim trazer esta flor para toda a igreja que conosco sofremos junto. Eu vim trazer essa flor em nome de Iracê, de toda a nossa família, para que fique aqui nessa igreja, para que fique na casa do Senhor, que é a casa de oração. Jesus merece o melhor. Jesus merece a nossa vida, o nosso viver, o nosso ser, mas merece também um jarro de flor que Ele
precisa também de cheiro suave para ele, que uma flor dessa pode se tornar um cheiro suave para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com a benção maravilhosa, com a benção da recuperação, da saúde e da paz no nosso lar. Amém, irmãos? Vou passar na mão do pastor, né? Eu quero chamar aqui uma irmã fundadora da igreja, para receber em nome da igreja essa expressão de gratidão da família irmão Ulício, pelas orações, pelo envolvimento da igreja. A igreja foi relevante, né? E é a demonstração de gratidão deles. A irmã Édia, está aí? Está aí, irmã Édia? Se não tiver, irmã Gessilda. Irmã Gessilda deve estar lá no cantinho dela. Cadê, irmã Gessilda? Está não? Nem irmã Édia? Tem alguma outra irmã fundadora da igreja? Não? Então vamos chamar a dona Dalma, a pastora Dalma, para estar recebendo em nome da igreja. Porque tinha que ser ela mesma que ia. E pode deixar aqui, enfeitando. Deus abençoe, irmão. Obrigado aos irmãos, né? Coloca aí em cima mesmo. Vamos continuar adorando ao Senhor. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Eu disse no início da nossa jornada. No início nós tínhamos 8 irmãos internados. E eu disse aos irmãos, nós estamos tratando de um tema que é a relevância da igreja para a igreja. E Deus está nos dando uma grande oportunidade de aprender a ser relevantes. Porque tem momento em que a igreja possa ser mais relevante do que nesse momento da dor, né? Quando a igreja assiste, quando a igreja está junto, quando a igreja participa, quando a igreja, né, sabe chorar com o irmão. Eu acho que é a melhor oportunidade para ser relevante. Então Deus nos deu e continua nos dando a oportunidade de aprendermos isso num tempo em que nós estamos estudando teoricamente acerca do assunto. Deus nos dá a oportunidade de, na prática, fazermos isso. Deus abençoe, continue abençoando a irmã Iraci, os demais irmãos que estão enfermos. Deus continue ajudando e abençoando. Irmão Gilberto. Boa noite, irmãos. Boa noite, amados. Amém. Irmão Lucas, vamos ver se consegue botar ali o nosso tema, a nossa divisa. Enquanto isso, vamos, aqueles que puderem, nos colocar de pé. Vamos lá, irmãos, para nós estarmos falando. Ficamos alguns dias aí sem fazer o nosso dever, né, de anunciar missões nacionais, mas vamos continuar. Muitos jovens sentados, mas estão cansados, né, irmãos? Mas tudo bem, vamos lá. Qual é o nosso tema, irmãos? Vamos falar? Ninguém sabe mais, já esqueceram? Tá. Já está aqui então, ó. Lê aqui, ó. Vivo para a glória de Deus. Vamos todos juntos. Vivo para a glória de Deus. A nossa divisa que se encontra em 2 Coríntios 5,15. Vamos lá, irmãos? Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Amém? Os irmãos sentem um pouquinho, eu vou só fazer um breve... mostrar aos irmãos aqui, missões nacionais, o que missões nacionais têm feito no nosso estado. Então, muitos irmãos não devem estar sabendo. Então, missões nacionais têm feito, têm ajudado, né, principalmente na ação social. Irmãos, nós, eu marquei aqui uns pedacinhos, mas eu vou ler rapidinho. Atualmente, missões nacionais
tem projetos que visam recuperar dependentes químicos. Então nós temos aqui Centro de Formação Cristã, que é em Pádua. Os irmãos conhecem esse Centro de Formação Cristã em Pádua? Algum irmão conhece? Levanta a mão aí, irmãos. Então, ó, pode ficar sabendo que o dinheiro, as ofertas dos irmãos ajudam a manter o Centro de Formação Cristã, que é um centro de formação que atua ajudando homens que estão em tratamento, em processo de recuperação. E nós também temos a comunidade terapêutica, Elcia Barreto. Muitos irmãos já conhecem, correto? Levanta a mão aí, os irmãos. Isso. Nossa junta de missões também ajuda a comunidade terapêutica Elcia Barreto, que se encontra aqui em Campos, né? No nosso município. Então nós temos lá em Pádua, nós temos aqui em Campos e temos também o Sonho de Mãe, que também realiza um trabalho único no Brasil, atua na ressocialização de mães em fase final de recuperação, ao tempo em que cuidam de seus filhos. O projeto está implantado em Italva, tá, irmãos? Os irmãos precisam visitar lá esse projeto, Sonho de Mãe. Eu ia, mas houve um imprevisto aí, né? Eu tive que tirar umas férias de quase 20 dias, devido, né, a problema de enfermidade, então não deu para eu ir lá. Então é um plano que eu tenho de conhecer esse projeto Sonho de Mãe. Então eu gostaria que os irmãos levassem a sério que esse sonho de mãe, a comunidade Elcia Barreto e também lá em Pádua, né, que é Centro de Formação Cristã para Homens. Então, irmãos, continue orando por missões nacionais e continue ajudando. Guarde sua oferta, porque nós não paramos. Nós vamos continuar falando de missões nacionais, porque o nosso Brasil, nós queremos ganhar para Cristo. Amém? E nós precisamos dos irmãos para juntos fazermos isso. Porque uma andorinha só não faz verão, irmãos. Então, todos juntos ofertando, chegaremos a ajudar mais casas de recuperação, tá bom? Deus abençoe. Vou estar orando e os irmãos assim, outro dia nós vamos cantar o hino de missões, tá bem? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, pela vida de cada missionário, te louvamos, ó Pai, pela vida de cada irmão aqui, ó Deus, que tem, ó Deus, o plano em suas vidas, Pai, de estar anunciando a Tua palavra, que o Senhor tem chamado, ó Deus, para fazer missões, e que realmente, ó Deus, nós possamos ouvir a Tua voz, e fazer, ó Pai, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, levando o Evangelho àquelas pessoas que estão, ó Deus, necessitadas, que estão carentes, ó Pai, de atenção, de cura espiritual e também, ó Deus, cura física das drogas, dos vícios, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia e ajuda-nos, Senhor, a ter compaixão dessas vidas, porque sabemos, ó Pai, que às vezes eles lutam querendo deixar, mas as forças são poucas e eles não conseguem sozinhos, mas em nome de Jesus nós sabemos, ó Pai, que eles conseguem, mas nós precisamos anunciar a Tua palavra e ajudar, contribuindo também, Pai. Toca nos corações que aqui estão e em cada um, Pai, para que venham estar sendo transformados seus corações, para que vivam uma vida de responsabilidade com missões. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e ajuda-nos mais e mais. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no próximo sábado, o Ministério Infantil estará na igreja de Custodópolis, apresentando o musical Davi.
Então, atenção aos pais, aos responsáveis pelas crianças, pelos juniores aí, todos que vão participar. O último ensaio das músicas, eu falei com alguns pais, seria na quarta, eu já mudei. Não vai ser na quarta, vai ser na sexta-feira, às 18 horas. O último ensaio das músicas, sexta-feira, às 18 horas. Tem criança que ainda não veio nos ensaios, saímos 3 vezes já. O último é sexta-feira, às 18 horas. E o último ensaio do teatro será na quarta-feira, às 18 horas. Atenção, pessoal que participa do teatro. Quarta-feira, às 18 horas. Não podem faltar. Sara, Milena, David, Lucas e Renatinho. Também, Graudson, Emerson, Cauã, Vinícius, Adriana, Kevson, Silvano, Carlos Daniel, Ítalo, Lázaro. Eu acho que são esses. E os soldados também, de Golias e também Kaique, que é o Golias. Quarta-feira, às 18 horas, será o último ensaio. Vamos ter um ônibus aqui que vai sair a partir de 13 horas, no sábado, que 2 horas nós temos que estar lá já apresentando. Tá bom, irmãos? Então, não esqueça, quarta-feira, teatro, sexta-feira, 18 horas, as músicas. Obrigada. Queridos, amados irmãos, queridos amigos, que o Senhor continue enchendo o nosso coração com a sua graça, com a sua paz e com a sua esperança. Amém? Queremos saudar os ouvintes da Rádio 87.9, Atividade, pessoas que já se tornaram ouvintes assíduas da palavra do Senhor, que cultuam conosco, que adoram ao Senhor conosco. Nós queremos saudá-los neste momento. Que o Espírito do Senhor possa visitá-los, onde quer que estejam, o que estiverem fazendo, que possam nessa hora serem tocados, abençoados pelo Senhor. Também os internautas desejamos o mesmo, que Deus seja, através do seu Espírito, que não está limitado à distância, a barreiras nenhuma, que possa estar visitando o seu coração nessa noite, abençoando a sua vida. Nós queremos reconhecer os visitantes que estão entre nós nessa noite, que não queremos que você saia daqui sem receber um aperto de mão, um abraço de um irmão. Nós queremos ser uma igreja acolhedora, queremos expressar o nosso carinho, o nosso amor pelos nossos visitantes. Então, peço que os visitantes, por gentileza, se ponham de pé, para então receber de algum irmão um abraço, um aperto de mão. Temos alguns que estão nos visitando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Muito bom tê-los conosco nesta noite. Durante 20 dias temos estado aqui cultuando ao Senhor e sendo orientados por um tema, sendo conduzidos por um tema que é muito relevante. O tema sobre o qual temos estudado, temos meditado nesses dias, é uma igreja relevante para esse tempo. A igreja do Senhor precisa ser relevante. Ela precisa exercer importância para cada um de nós e para a nossa comunidade. Esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. Ele quer que a sua igreja seja tão relevante como ele foi para os do seu tempo. A vida de Jesus, o ministério de Jesus foi muito relevante para as pessoas do seu tempo. E é assim que ele quer que a igreja seja também, porque a igreja, ela deve ser aquilo que Jesus foi, para que o mundo possa experimentar Jesus através de nós, através da igreja do Senhor Jesus Cristo.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os dois últimos versículos deste capítulo, que são o 46 e o 47 de Atos 2, eles dizem para nós que a igreja primitiva, a igreja que surgiu, que nasceu em Jerusalém, ela era uma igreja muito relevante para aquela cidade, para aquela comunidade. Dizem assim os versículos: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, ó Deus, porque a igreja do Senhor é uma igreja relevante. Ela nasceu assim, e ela tem sido assim nesse tempo. E nós queremos ser cada vez mais relevante. Queremos cumprir aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou como missão para a sua igreja. Queremos que a igreja dê continuidade à relevância que o Senhor Jesus teve para a sua sociedade. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, ajuda-nos a fazer tudo quanto precisamos para nos tornarmos uma igreja relevante. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, a igreja primitiva, ela nasceu num tempo de muita perseguição, de ardente perseguição. Tempo terrível. Mas algo extraordinário acontecia naquela igreja. Era natural até que aquela igreja desaparecesse. Na verdade, esta era a intenção do diabo, que se utilizava do Império Romano e do próprio judaísmo para destruir a igreja. Mas não foi possível. Eles não conseguiram. Mas era para ter acontecido. Se não fosse a igreja do Senhor, qualquer outra instituição teria sucumbido. Teria sucumbido. Não teria prosperado. Não teria ido adiante. Essa instituição, ela só prosperou porque era a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, como instituição divina, ela nunca será destruída, ela nunca será apagada. Ela começou e prosseguirá aqui na terra até que esse mundo exista. A igreja vai existir, a igreja vai estar aqui, haja o que houver. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a igreja vai continuar existindo, e depois que tudo aqui se acabar, então ela vai continuar com o Senhor no céu. No começo, eram uns poucos homens e poucas mulheres. O grupo cresceu, logo era um grupo de cerca de 120 pessoas, que estavam reunidas em Jerusalém, por ocasião daquela festa, quando o Espírito Santo visitou Jerusalém, quando foi derramado sobre Jerusalém. E então, naquele dia, diz a palavra do Senhor, aqui mesmo, no livro de Atos, no verso 41, mesmo capítulo 2, que naquele dia se converteram e foram agregadas à igreja quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. 2.900 e tantas, que para mim quase 3.000 é isso. Mais de 2.900. Logo, com pouco tempo, irmãos, esse grupo que era de cerca de 3.000 e pouquinho, com os 120 que já tinha naquele tempo,
da descida do Espírito Santo. Lá no capítulo 4, no verso 4, diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens, a quase 5.000, dos homens, porque mulher não era contada, mulher e criança não entrava na contagem. Depois que a coisa começa a mudar. Um pouquinho mais à frente, não num espaço muito grande na história, no capítulo 4 ainda, no verso 32, diz assim: da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só a alma. 120, 3.000, 5.000, uma multidão. Isso assim num espaço de tempo muito curto. E o que é, irmãos, que fez com que a igreja crescesse tanto assim? Será que ela distribuía dinheiro? Será que ela fazia sorteio em todos os cultos? O que aquela igreja fazia? Qual era a mágica? O que tinha, né, de extraordinário para atrair tanta gente? Qual era o diferencial daquela igreja? O versículo 47 que nós lemos diz que aquela igreja, ela seguia louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Tem uma outra tradução que diz: contando com a simpatia de toda a gente. Aquela igreja caiu na graça, aquela igreja se tornou simpática para a sociedade. Mas o que ela fazia? O que despertava no povo de Jerusalém a simpatia por aquela igreja? No tempo de tanta perseguição, no tempo em que os crentes tinham que ser anônimos, tinham que se reunir escondidos, no tempo em que sofriam severas críticas, o que é que eles faziam para que as pessoas tivessem tanta simpatia pela igreja? Certamente, irmãos, eles viam na igreja o que não viam lá fora. A igreja tem algo que em lugar nenhum tem. Amém, irmãos? A igreja tem algo de especial que a pessoa não vai encontrar num estádio de futebol, ainda que seja um Flamengo e Vasco. Coitado, aí não dá mesmo, né, Tiaguinho? Ainda que seja Brasil e Argentina, melhorou, né? Não vão encontrar numa festa de aniversário, de casamento, não vão encontrar num clube, por mais animado, por mais badalado que seja. O que existe na igreja, as pessoas não vão encontrar em lugar nenhum. Lá fora as pessoas estão correndo atrás de riquezas, né, de bens materiais, de sucesso, de posição. Mas o que a igreja tem para oferecer, elas não encontram lá fora. E a gente tem conversado, há pouco estava conversando acerca disso com os ministradores. Na quinta-feira, irmã Miriam ministrando, falava de uma colega de trabalho que, no momento, sozinha, desesperada, sem ter com quem desabafar, sem ter a quem se apegar, se apega a ela, porque sabe que é serva do Senhor. Foi só chegarmos aqui, Miriam, não sei se é a mesma colega, uma colega ligou, está desesperada, chorando, eu nem entendi a razão, um problema lá com o filho, pedindo oração. Falei, chama mais irmãos e corre para lá, vai ser igreja, vai ser relevante com essa pessoa. Aqui tem mais 250, mais 300 pessoas, você não vai fazer falta aqui não. E lá essa pessoa está sozinha. Se essa pessoa ligar para outra pessoa, não, hoje, de domingo, ou estou assistindo Fantástico, ou estou passeando, estou no shopping, estou numa praça, domingo à noite, e chorar com alguém, quem é que vai fazer isso? Por mais amigo que seja. Se você nessa hora estiver em casa, passando um problema, estiver chorando por um problema, por uma aflição, você pode ligar para o melhor amigo, aquele da festa de todo dia,
aquele que aceitou o convite para a festa de aniversário do seu filho, a festa do seu casamento, aquele que foi lá e comeu e bebeu à vontade, liga para ele agora e diz: olha, eu estou aqui chorando, estou desesperado. Ele vai dizer: ó, lamento, mas eu não posso fazer nada. Será que não tem um pastor aí perto da sua casa? Será que não tem uma igreja aí perto da sua casa? Irmãos, o que atraía as pessoas para aquela igreja era isso. Elas viam na igreja companheirismo, elas viam pessoas cuidando de pessoas. Elas sabiam que as pessoas ali eram cuidadas, elas eram amadas. Ali, escravo e senhor não tinha diferença. Ali o pobre e o rico não tinha diferença, porque diz a Bíblia que quem tinha mais vendia o que tinha e trazia, entregava os apóstolos, e aquilo era para satisfazer as necessidades de quem não tinha nada. Não havia rico, não havia pobre, não havia doutor, não havia indouto. Isso não existia na igreja. Elas percebiam que a igreja formava uma unidade, formava uma família, e as pessoas de fora ficavam embevecidas, ficavam admiradas, vendo a vida da igreja, pensando: esses crentes são perseguidos, falam tudo de ruim contra eles, diz que são bestas ruins, diz que eles são canibais, diz que são incestuosos, falam um monte de coisas ruins contra eles, mas eles não estão nem aí, eles estão juntos, eles estão orando, eles estão cantando, a perseguição está batendo lá fora, eles correm risco de saírem dali e serem mortos antes de chegarem na primeira esquina. Mas eles estão lá louvando ao Senhor, eles têm uma alegria que ninguém tem. É o que o verso anterior diz, que perseveravam unânimes todos os dias, no templo, partindo o pão, em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Não eram pessoas preocupadas em ganhar dinheiro, em multiplicar a sua fortuna. Não eram pessoas preocupadas com outras questões materiais, eram pessoas preocupadas com vidas. Eram pessoas preocupadas com vidas. E quem estava fora estava vendo isso. Quem estava fora estava querendo isso. Quem estava fora estava querendo desfrutar de tudo isso. E eles iam chegando, iam se aproximando. E o Senhor ia acrescentando: irmãos, está aqui, vem mais um, vieram mais 10, vieram mais 20, e o Senhor ia unindo a igreja, ia acrescentando a igreja. Com pouco temos 3.000, daqui a pouco temos 5.000, daqui a pouco temos uma multidão na igreja. Por quê? Porque a igreja tinha o que não tinha lá fora, o que não tinha no clube, o que não tinha na festa, o que não tinha no estádio. A igreja tinha amor, a igreja tinha vida, a igreja tinha pessoas compartilhando as suas vidas. Pessoas que, apesar de toda a perseguição que sofriam, apesar de todo o ataque que sofriam lá fora, mas estavam ali alegres, louvando, exaltando ao Senhor. E os de fora ficavam então querendo desfrutar disso, e iam, e aproveitavam, e desfrutavam. Quero falar a você, meu querido, que não faz parte da igreja do Senhor. Há pessoas que têm uma ideia muito errada da igreja. E às vezes a culpa não é delas. A culpa é de alguns segmentos da igreja. Algumas pessoas têm ideia de que dinheiro que igreja é para pedir dinheiro. Que pequenas igrejas, grandes negócios. Eu devia vir na internet uma camisa, me oferecendo uma camisa com esse dizer: pequenas igrejas, grandes negócios. Essa é a ideia corrente, essa é a ideia predominante. Igreja é meio de vida, igreja é meio de lucro, igreja para enriquecer pastor. E como eu disse, a culpa não é dessas pessoas que pensam assim. A culpa é delas quando elas não sabem diferenciar um do outro. Quando elas são maldosas e dizem que todas são iguais. Isso é maldade. Né? Se um médico não age corretamente, nós não dizemos que todos os médicos são iguais. Se um advogado é corrupto, se um político é corrupto, nós não podemos dizer que todos são iguais. É maldade fazer isso. Isso não é espiritual. Mas infelizmente as pessoas estão reproduzindo uma ideia que
que lhes é passada pelo segmento, alguns segmentos da igreja do Senhor nesse tempo. É lamentável, mas felizmente temos uma ala da igreja do Senhor que está mais preocupada com vida. A igreja de Jerusalém era assim, ela estava preocupada com vida. E essa deve ser a preocupação da igreja. O dia que uma igreja não estiver preocupada com vidas, em cuidar de vidas, ela deixou de ser igreja. Ela deixou de ser igreja. A igreja que não se preocupa com vida, a igreja quando alguém bate à sua porta e ela diz: aqui nós não temos nada para dar a você, aqui nós não podemos fazer nada por você, aqui nós só recebemos de você. Essa igreja deixou de ser igreja há muito tempo. Ela é qualquer outra coisa menos igreja. Ela pode ter na sua fachada uma placa, um letreiro indicando que ali tem uma igreja. Ela pode ter figuras que indicam que ali haja uma igreja, como o pastor, como diáconos, obreiros, etc. Mas na essência ela não é uma igreja. A igreja é a igreja quando ela se propõe a cuidar de pessoas, quando ela se propõe a oferecer às pessoas aquilo que elas precisam para viver melhor, aquilo que ela precisa para ter a sua emoção restaurada, para ter a sua fé fortalecida, aquilo que ela precisa para receber ajuda no momento de desespero, de um conselho, de uma palavra amiga, de alguém que lhe dê atenção, de alguém que chore com ela, de alguém que ore com ela. É disso que as pessoas precisam. Nós não precisamos ficar preocupados em oferecer mais o que elas precisam. A igreja está aqui para isso. A igreja não está aqui para oferecer riqueza para ninguém, porque o próprio Cristo não fez isso. A Bíblia não faz isso. Deus não faz isso. Muito menos tem a igreja a autoridade ou o direito de fazer isso. Perde-se uma grande oportunidade quando desviamos o foco, quando perdemos o foco, quando perdemos o objetivo principal, que é acolher vidas, que é acolher pessoas como elas estão, do jeito que elas estão, do jeito que elas estão. Estava sexta-feira lendo um livro e o autor conta que uma vez nos Estados Unidos ele foi convidado por uma pessoa para ir à meia-noite numa reunião com ele. E ele ficou muito curioso e foi parar dentro de uma instituição muito conhecida em todo o mundo, chamada Alcoólicos Anônimos. E ele chamou aquilo de uma igreja. E ele perguntou para a pessoa: qual é a diferença disso aqui para uma igreja? E a pessoa disse: aqui tem dependência. Aqui uma vida depende da outra. Aqui nós dependemos de um outro viciado para conseguir vencer o nosso vício. Pessoas que às vezes são rejeitadas na igreja, pessoas que às vezes dão de cara com a porta da igreja fechada, são barradas na porta da igreja. Barradas na porta da igreja, porque não estão de acordo com os padrões da igreja. A igreja não é para isso, irmãos. Para barrar as pessoas na sua porta, porque estão cheirando álcool, porque veio de bermuda, porque veio sem camisa. A igreja é para acolher pessoas. A igreja é para amar pessoas. A igreja é para cuidar de vidas. A igreja vai ser relevante para uma pessoa quando ela for recebida do jeito que ela vier. Quando ela for amada do jeito que ela é. Quando ela for cuidada no momento da sua necessidade. A igreja vai ser relevante. Se a igreja for esperar que ela venha para cá certinha, se ela é viciada, que ela fique uma semana sem beber para vir no domingo à igreja, a igreja não vai ser relevante para essa pessoa. Ela vai ser relevante quando a pessoa se sentir dependente dela, quando ela parar e dizer assim: não, agora eu dependo dessa igreja, eu não posso viver sem ela. Me tornei dependente dela. Por quê? Porque ela é relevante para mim, eu preciso dela para viver. As pessoas de Jerusalém começaram a perceber isso. Espera aí, nós precisamos dessa igreja para nós vivermos. A gente fica aqui criticando, a gente fica aqui zombando, mas na verdade eles têm um produto que nós não encontramos em lugar nenhum, que não é oferecido em nenhuma outra instituição. Eles têm amor, eles têm cuidado,
eles se tornam iguais, eles eliminam as diferenças, eliminam as barreiras, eles amam uns aos outros, eles se amam, eles se cuidam, eles se confraternizam, eles se relacionam, e gente precisa disso. Pessoas, como eu tenho dito, pessoas precisam desesperadamente disso. Pessoas precisam de pessoas perto delas. Pessoas precisam de pessoas que se importam com elas. Pessoas precisam de pessoas que se lembram delas. Pessoas precisam de pessoas com quem elas possam contar na hora da festa, na hora da alegria, mas também na hora do desespero, na hora da dor. Na hora em que ela estiver sozinha, na porta de um hospital, com um filho que foi levado pelos profissionais para um centro cirúrgico, para uma UTI, está aquela pessoa ali desesperada, sozinha, mas vai ter um irmão, vai ter uma irmã, vai ter alguém ali com ela, dizendo, olha, aqui eu estou com você, você precisa disso. Naquela hora o dinheiro para ir no melhor restaurante não faz diferença, porque a pessoa não vai querer nem comer. Né, irmão Lício? Aquela hora a pessoa não quer nem, não desce, né? Não adianta. Então a possibilidade de frequentar o melhor restaurante, de comer a melhor refeição naquele dia não vai fazer diferença, né? A possibilidade de pegar um carrão e sair dali não vai fazer diferença, porque a pessoa não quer sair dali. Ela quer ficar ali, mas ela quer alguém perto dela, ela quer alguém junto dela. É isso que faz falta, é isso que é importante. A igreja de Jerusalém caiu na graça do povo porque ela se tornou relevante, o povo percebeu isso. As pessoas descobriram isso, a igreja tinha relevância para elas. E elas não queriam ficar longe daquela atmosfera tão maravilhosa de amor, de graça, de paz, né, de confraternização, de cuidado. Elas não queriam ficar sem isso. Mesmo sujeitas à perseguição. Mesmo sujeitas a perderem as suas vidas, mas elas queriam aproveitar o que havia na igreja. Quem sabe alguém que esteja aqui ou a nos ouvir pelo rádio ou assistir pela internet, quem sabe você se identifica com essa realidade. Quem sabe você é alguém que está sozinho, com a sua luta, com o seu problema, ninguém se importa com você, ninguém se interessa por você, ninguém liga para você, ninguém cuida de você, você não pode contar com ninguém. Não adianta você procurar ninguém, porque ninguém vai se preocupar com você. A igreja do Senhor existe para isso. Existe para isso. E eu não estou falando da nossa igreja, não estou falando da igreja da qual sou pastor por 18 anos. Estou falando da igreja do Senhor Jesus. Ainda que com as suas falhas. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo, estamos melhorando. E eu tenho visto isso na vida dos irmãos. Né? Os irmãos estão saindo para cuidar de vidas. Os irmãos estão saindo para cuidar dos enfermos. Foram hoje, estou sabendo, foram cuidar do irmão Genesi, foram cuidar do irmão Salvador e possivelmente de outras pessoas. Nós estamos aprendendo, glória a Deus por isso, irmãos. Se a nossa jornada terminasse hoje, eu já me daria por satisfeito, que já vejo progresso. Já vejo progresso. Já vejo irmãos querendo servir, irmãos querendo cuidar de outros irmãos. Então, como eu dizia, quem sabe temos pessoas lá fora que não tem quem cuide delas, não tem quem lhes dê atenção, não tem quem lhes dê carinho, não tem com quem compartilhar a sua vida, não tem com quem você chorar. Porque tem muita gente para rir com você, para festejar com você, agora para chorar com você é muito difícil. É muito difícil. A igreja está aqui para isso. Como já disse, ela não é perfeita nisso. Ela precisa melhorar e muito. Mas nós estamos aqui para isso. A igreja do Senhor está aqui para isso. Para amar, para compreender, para acolher, para ajudar, para ministrar, para servir pessoas. Para servir pessoas. Quem sabe alguns que estão a nos ouvir agora ou num outro tempo, que isso fica gravado. Quem sabe você sente falta disso
E eu quero dizer a você que você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Na igreja do Senhor você pode encontrar. Você pode encontrar na igreja uma comunidade de amor, uma comunidade de serviço, pessoas que se interessam por pessoas, pessoas que querem cuidar de pessoas, pessoas que querem investir na sua vida, pessoas que querem servir a você, que querem se colocar à disposição sua para te ajudar, para estar com você. Na igreja do Senhor você vai encontrar isso. Ainda que não satisfatoriamente, temos que sempre reconhecer isso. Mas eu tenho certeza que pelo menos numa certa medida você vai encontrar isso na igreja do Senhor. Porque ela é a igreja do Senhor. Porque ela tem que fazer o que Cristo fez. Cristo veio cuidar de pessoas, Cristo veio amar pessoas, Cristo veio servir as pessoas, Cristo veio acolher as pessoas, Cristo veio compreender as pessoas, independente de quem e como elas eram. A igreja do Senhor prossegue fazendo assim. Nós vamos estar cantando, não importa o que você é, o que você fez. Vamos lá, pessoal, rapidamente. Eu queria que os irmãos ficassem sempre aqui, apostos, né? Para a gente estar sempre prontos a adorar o Senhor. E eu quero que você compreenda essa mensagem. É a mensagem de Jesus. Ela fala da atitude do Senhor para com o homem. E como já disse, a igreja, ela tem a atitude de Cristo, ela reflete a atitude de Cristo. Se não refletir, ela não é a igreja de Cristo. Ela não é a igreja de Cristo. Então, quando o cântico diz, não importa quem você é, o que você fez, né, Jesus te ama, Jesus te perdoa, essa deve ser a atitude da igreja. É dessa maneira que a igreja deve tratar as pessoas. Essa deve ser a consideração da igreja para com as pessoas. E aí vamos estar cantando, em seguida orando ao Senhor, louvando ao Senhor pela oportunidade, o privilégio que Ele nos dá de cuidar de vidas, de amar pessoas, de servir as pessoas, de ser no mundo, no meio de uma comunidade, a única instituição que tem o que em lugar nenhum tem, que tem o cardápio que não é encontrado em lugar nenhum: amor, alegria, esperança, fé, cuidado, serviço altruísta. Isso temos na igreja do Senhor, o privilégio que a igreja nos dá de servir pessoas, de abençoar pessoas. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza de desvio te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu tão assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu tão assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também.
quantas vezes você caiu. Alguém precisando dos cuidados do Senhor e quer vir aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Não importa o que você fez, quem você é. Se você quer receber o amor de Deus na sua vida, os cuidados do Senhor na sua vida, queremos orar pela sua vida nessa noite. Pode vir aqui à frente. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Quer ser cuidado pelo Senhor, quer ser ajudado pelo Senhor. O Senhor não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ele compreende os seus defeitos. Não há amor tão grande assim. Só no Senhor Jesus. É um amor tão grande, tão especial. Ele compreende o seu caminhar. Um amor tão grande assim. Ele não desiste. Alguém que está precisando de ser cuidado pelo Senhor. Deus quer cuidar da sua vida. Está passando um problema, uma luta, uma dificuldade, quer receber cuidado do Senhor e cuidado de irmãos. Quero convidar você para vir aqui à frente. Que Deus vai cuidar de você e vamos colocar agora pessoas para cuidarem de você também. Vamos começar a praticar o que nós temos aprendido. Tem alguém nessa noite? Está precisando dos cuidados do Senhor? Deixar Deus cuidar do seu coração, do seu emocional, do seu físico, da sua vida, da sua família. Nós queremos orar por você. Não para ninguém? Pai, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não se importa quem somos. Não se importa o que fazemos. O Senhor não deixa de nos amar pelo que somos e fazemos. Deus, nunca vimos um amor assim tão grande, tão especial. Em ninguém, em lugar nenhum, existe um amor assim. Ó Deus, faça com que haja amor assim na igreja. Faça com que haja pessoas assim na igreja. Pessoas que queiram cuidar de pessoas. Pessoas que se importem com pessoas. Pessoas que amem pessoas com um amor todo especial. Que não se importem com o que elas são, com o que elas fazem. Pessoas que queiram cuidar de pessoas. Ó Deus, queremos ser uma igreja assim. Uma igreja cheia de cuidados. Para que quem está fora perceba, Senhor. Descubra, Senhor, que aqui existe o que não há lá fora. O que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Foi o que o povo de Jerusalém percebeu. Que naquela igreja havia algo que não havia em lugar algum. Ali tinha pessoas com um amor que elas não encontravam em lugar nenhum. E muitas pessoas, as milhares, correram para lá. Muitas pessoas se uniram à igreja porque queriam que ali era encontrado, Senhor. Ó Deus, restitui, Deus, restaura. Restaura, Deus, isso na sua igreja hoje. Ó Deus, faz com que as igrejas elas tenham por preocupação maior cuidar de vidas, cuidar de pessoas, amar pessoas. Que elas não estejam preocupadas em tirar nada das pessoas, em receber das pessoas. Que a preocupação delas seja em dar, em oferecer amor, oferecer ajuda, oferecer serviço e até as coisas materiais para as pessoas necessitadas. Que seja essa a visão da igreja. Seja a visão da igreja cuidar, ajudar, servir a sociedade, não se servir dela, porque a igreja que faz isso, ela não é a igreja do Senhor, porque o Senhor diz que não veio para ser servido, não veio para receber nada das pessoas, veio para dar, e dar o que de mais precioso tinha, que era a sua vida. Ó Deus, que as igrejas hoje possam seguir o seu exemplo, possam dar continuidade à missão do Senhor, ao ministério do Senhor, amando as vidas, servindo as vidas, cuidando das pessoas, atendendo às necessidades das pessoas, ministrando as pessoas nas suas dores, no seu sofrimento, nas suas carências, no seu desespero. Que a igreja seja sempre acolhedora, que a igreja seja capaz de amar,
que a igreja possa estabelecer uma relação de dependência com as pessoas, de tal maneira que elas percebam que não possam viver sem ela, que dependem dela. Ó Deus amado, restaura, Senhor, a missão da sua igreja nesse tempo. Restaura, Senhor, a compreensão bíblica da sua igreja como igreja. Ajude ela, Senhor, a prosseguir a missão de Jesus. Ajude-nos a fazer isso. Ensine-nos isso, Senhor. Nós precisamos aprender, Senhor. Nós precisamos crescer nisso. Precisamos alargar a nossa visão. Precisamos, ó Deus, olhar em volta e enxergar as pessoas que estão precisando ser ajudadas, ser acolhidas, ser amadas. As pessoas precisam ser servidas, Senhor, nosso Deus. Abra a nossa visão. Abra o nosso coração para amar as pessoas, para ajudá-las. Ó Deus amado, Deus querido, que a igreja do Senhor nesse tempo possa também contar com a simpatia das pessoas. E ela vai contar com a simpatia das pessoas quando elas perceberem que a igreja está voltada para dar, para servir a ela, e não para se servir dela, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe. Nos ajude a ser a igreja que o Senhor espera, a ser a igreja relevante, tão relevante como o Senhor da igreja foi no seu tempo. Assim oramos, Pai, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ele não desiste. Que bom que Deus não desiste de ninguém, né? Não despreza ninguém. Não, Fabiano? Irmã, querida, ô irmã, você que esteve aqui na frente, Meluzia, a irmã que esteve aqui na frente, fala uma palavra para a irmã. O Senhor mandou te falar uma coisa: não desista, Ele é contigo. Todos os dias que você tem estado chorando, pensado em desistir, Ele manda te dizer que toda depressão, todo pensamento contrário, Ele está repreendendo hoje em nome de Jesus. amém. Porque Ele é contigo. E Ele sonda e conhece o teu coração. Enquanto a gente estava aqui orando, enquanto eu senti que a irmã esteve aqui, Deus mandou te falar algo que não é para a irmã desistir, porque grandes coisas Deus vai fazer ainda na tua vida, como já começou a fazer. Então creia que cada choro, que cada lágrima que a irmã tem derramado, Ele tem colhido uma por uma, e Ele é contigo. Amém? Amém. Então não desista. Irmãos, também não desistam da nossa jornada. 20 dias já se foram. Temos ainda 11. Até o dia 31, com uma grande festa, a igreja comemorando 48 anos de fundação. Então vamos pegar firme. Quem não se firmou até agora, vamos aproveitar esses últimos dias, esses 11 últimos dias, porque temos muito para receber do Senhor. Amém? Então amanhã nós continuamos a nossa jornada. Lembrar os irmãos que no sábado e domingo, nós estaremos recebendo o pastor Geraldo dos Reis. Esteve conosco em 2 oportunidades na última jornada do ano passado. E abençoou muito a igreja, uma pessoa que trouxe algo muito bom, não? Abençoou mesmo a igreja naquele tempo e vai estar conosco então no sábado e no domingo próximos. Tá bom, irmãos? Então não vamos perder nenhum dia, principalmente final da semana, sábado e domingo. Deus abençoe a todos. Obrigado aos nossos visitantes, aos nossos irmãos. Obrigado aos ouvintes da Rádio Atividades, internautas. Que Deus abençoe a todos. Que a graça e que a paz do Senhor seja sobre todos nós. Amém.